E o DC Notícias Web de hoje vai falar da instalação de uma nova zona eleitoral aqui em Foz do Iguaçu. E para trazer essas informações e outras informações importantes, nesse contexto nós estamos recebendo o juiz-diretor do Fórum aqui de Foz do Iguaçu, o juiz Ariel Nicolai César Dias, que vai conversar conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Obrigado, um prazer estar aqui conversar um pouquinho, sobre a realidade eleitoral aqui da nossa comarca, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Iguaçu. Prazer sempre retornar aqui. Tivemos a instalação na última semana de uma zona eleitoral. O que representa essa instalação para a cidade de Foz do Iguaçu, doutor? Isso é muito importante para a cidade. Às vezes, a população não conhece o dia a dia da justiça eleitoral e não entende a relevância disso. Mas, na verdade, é uma ampliação de estrutura, a gente está aumentando, a gente tinha 2 zonas eleitorais e passou com essa nova instalação para 3, então é um aumento na capacidade de eficiência em 50%, de 2 passou para 3, e isso representa um juiz a mais, servidores a mais, equipamentos a mais, toda uma estrutura a mais para prestar esse serviço de apoio ao pleito eleitoral, enfim, para fazer as eleições acontecerem com tranquilidade, com regularidade, Então isso é bastante importante em termos de celeridade, de eficiência da justiça eleitoral e, sobretudo, para o melhor atendimento do cidadão, do eleitor, possibilitando que ele possa fazer, enfim, exercer o seu direito com mais tranquilidade. Doutor, quando as pessoas falam em justiça eleitoral, muita gente não tem essa noção, a justiça eleitoral só trabalha no ano eleitoral. Mas nós saímos no ano passado de uma eleição, ano que vem já teremos outra eleição para a escolha dos nossos representantes municipais. Mas nesses bastidores acontece muito trabalho dos servidores, dos juízes que coordenam essas zonas eleitorais. Como é que é todo esse contexto, esse desafio do dia a dia para que a população conheça um pouquinho mais? Sem dúvidas, a gente tem no Brasil eleições de 2 em 2 anos, eleições municipais gerais alternadas a cada 2 anos. Então a Justiça Eleitoral faz todo o trabalho para preparar essas eleições a cada 2 anos, mas nesse meio tempo, nesses interstícios entre os anos que tem e não tem eleição, o trabalho é muito intenso também para... segue daí a parte de alistamento de eleitores, de transferência de títulos, a parte de manutenção das urnas para quando chegar o pleito eleitoral elas estarem operando normalmente. Então, na verdade, a Justiça Eleitoral não para. A gente acha que funciona só de eleição em eleição, mas não. Durante todo esse período ela é em funcionamento ininterrupto, com muitas atividades e é contínuo. Assim, a gente... Claro que no período eleitoral acaba sendo um pouco mais intenso o nosso trabalho, até em razão dos prazos eleitorais. Tem o dia da eleição que vai acontecer, e naquele dia impreterivelmente vai acontecer a eleição, independente do que ocorra, aconteça. Então, claro que nesse período é mais intenso, mas nos outros períodos também há muito trabalho para que a gente chegue com tranquilidade na época eleitoral, com tudo em dia, operando, tudo certinho para a eleição acontecer. E também o atendimento ao eleitor nesse meio tempo, porque o eleitor segue a sua vida, independente de período eleitoral, ele muda de cidade, chega a idade de alistamento, ele precisa tirar o título dele, precisa expedir um novo documento, enfim, a gente segue sempre esse atendimento. E essa regularidade eleitoral desses eleitores também é importante para a questão de concursos, documentação, todo esse contexto, não é, doutor? Sem dúvidas, é um documento de cidadania, e exigido para muitas situações, especialmente concursos públicos, sempre pedem a citação de quitação eleitoral, de que está em dia com a justiça eleitoral, Então tem todo esse trabalho. Na justiça eleitoral também tramitam daí a parte criminal, de inquéritos policiais, apurações relacionadas ao pleito eleitoral, representações relacionadas ao exercício da cidadania. Então, isso tudo muitas vezes extrapola o período eleitoral e segue tramitando lá conosco. Doutor, conta pra gente o que simboliza um segundo turno de uma eleição para uma cidade? Alcançar o segundo turno é um marco muito significativo do ponto de vista democrático, porque a partir do momento em que se atinge a possibilidade de ter um segundo turno numa eleição municipal, para vencer a eleição municipal no Poder Executivo, a pessoa tem que ter uma maioria absoluta, a maioria de votos dos eleitores. Então,
quando a gente não tem segundo turno, às vezes tem 3 candidatos ali disputando a maioria dos votos. Então, digamos, um faz 32% dos votos, outro faz 32% e o que ganha faz 36%. Ele não tem a maioria dos votos, mais de 60% não votaram nele, mas ele acaba sendo eleito. Então, isso muitas vezes gera a maioria da população não fez aquela escolha, aquela opção, né? A partir do momento que a gente tem o segundo turno, aí se a pessoa, né, o candidato não alcançar metade dos votos mais um no primeiro turno, vai se realizar uma segunda disputa em segundo turno com os 2 mais votados, e aí isso implica num amadurecimento do debate, os candidatos têm que apresentar melhor suas propostas, isso tem que ter mais proximidade com o eleitorado. Para o eleitor é muito bom porque ele pode ver melhor, né, acompanhar melhor o que o seu candidato está propondo, até para cobrar depois da eleição. Então isso assim muda muito, e é bastante significativa essa mudança na vida política da cidade. Foz do Iguaçu vai entrar então nesse rol de cidades paranaenses que já tem o turno, a exemplo de Cascavel, Londrina e outras cidades, doutor? Sem dúvidas, a gente está muito pertinho, né? O crescimento a gente vem acompanhando semana a semana, mês a mês, assim, e estamos muito pertinho dos 200 mil eleitores e acreditamos que nos próximos dias a gente alcança, assim, até pelo crescimento natural que vem tendo o eleitorado dia a dia, assim, a gente estima que em 2 ou 3 dias aí no máximo a gente chegue lá. Quem são esses eleitores que vão contemplar esses 200 mil? Eleitores com títulos transferidos, novos eleitores? Quem são os eleitores, doutor? Envolve tudo isso. Tem aqueles eleitores que estão chegando agora na idade de obrigatória de fazer o título eleitoral, né, que alcançam os 18 anos, então estão tirando os títulos. Tem aqueles eleitores facultativos que não têm obrigatoriedade de tirar o título, mas os jovens, né, de 15, 16, 17 anos, porque né, tem que ter 16 ou 17 para votar, mas mesmo o jovem com 15 anos pode já tirar o título, desde que no dia da eleição, ano que vem, ele vai ter já 16 anos. Então, mesmo com 15 já pode fazer o título. Tem também as pessoas que estão transferindo seus títulos para cá, porque Foz do Iguaçu também é uma cidade, né, um pouquinho atípica. Temos uma mistura de pessoas que vêm de várias regiões do Brasil e do exterior, inclusive. Mas essas pessoas que se deslocam para cá, muitas vezes até não transferem imediatamente o título da sua cidade de origem. E é importante que o façam, né? E isso aí a gente está vendo acontecer agora também, essas transferências de título, o pessoal voltando a olhar e passando a se preocupar com a participação também nas escolhas aqui da nossa cidade. Porque às vezes a pessoa mora há um longo tempo aqui em Foz, mora 20 anos, mas continua com o título em outra cidade, né? E isso não é bom para a cidade e esse eleitor tem que ter essa consciência, né, de que ele vive aqui, é importante essa transferência para que ele possa até votar e cobrar depois dos políticos o cumprimento das propostas de governo. Né? Falando em cumprimento, propostas, amadurecimento, qual é o papel do jovem que vai tirar o primeiro título agora, falando em eleições para o ano que vem, falando desse comprometimento com a democracia, doutor? O papel do jovem é fundamental, né? O jovem é o futuro da nossa nação, do nosso país, da nossa cidade, né? E principalmente quando a gente fala de uma eleição municipal, né? Quanto menor, né, assim, a gente está falando uma eleição presidencial, é uma dimensão, uma eleição local já para prefeito, vereadores, cada voto faz uma diferença, em toda eleição, todo voto faz diferença, porque é sempre uma somatória de votos que resulta no vencedor, mas numa eleição municipal, cada voto faz muita diferença, então o papel desse jovem de acompanhar e estar por dentro do debate político da cidade é essencial, e é importante que os jovens tenham essa compreensão da importância em termos de cidadania, de democracia, de que eles participem, que eles acompanhem os debates, que eles façam cobranças, que eles entendam as propostas para poder trazer mudanças, né, para a nossa sociedade, que é isso que a gente busca. Né? Sempre o processo político tem essa função, né? Andar, avançar, progredir para ter uma cidade cada vez melhor, um estado cada vez melhor, uma nação cada vez melhor. Que assim seja, esperamos, né, doutor? Mudanças para melhor sempre. Doutor Ariel, juiz eleitoral, diretor do Fórum Eleitoral aqui de Foz do Iguaçu, nós gostaríamos muito de agradecer essas informações, a sua participação conosco aqui no DC Notícias Web. E que, quem sabe, nos próximos dias a gente alcance esses 200 mil eleitores. Com certeza alcançaremos e o prazer é nosso, sempre estamos à disposição aqui. Conversar com vocês é sempre um prazer, trazer um pouquinho de informação na nossa experiência do nosso dia a dia.
Obrigada, doutora. Igualmente.